Olá, Shalom Adonai. Hoje a nossa aula é um pouco diferente. Nós iremos falar sobre a aparente contradição em Mateus capítulo 11, versículo 2, utilizando-se da crítica textual. Mas antes é bom nós conferirmos um histórico, né? um contexto histórico, melhor dizendo, antes de adentrarmos aí no tema da nossa aula de hoje, nosso vídeo de hoje, a aparente contradição em Mateus capítulo 11, no versículo 2. Antes é bom os irmãos saberem, compreenderem e entenderem que o autógrafo dos pais não mais existe. Se perdeu há muito tempo. Aquilo que Paulo, o apóstolo Paulo, os demais apóstolos, evangelistas, autores em geral do Novo Testamento escreveram, se perdeu há bastante e muito tempo. O que nós temos hoje são cópias de cópias, os chamados manuscritos unciais, siríacos, e tem vários, diversos manuscritos que nós temos hoje, cerca de 5.500 manuscritos do Novo Testamento. Tá? E se perdeu por quê? Primeiro ponto, se perdeu porque o material em que era escrito, os textos antigamente, eram materiais frágeis, como papiro, pergaminho, em larga escala o papiro, que era um pouco mais em conta que pergaminho. Então, a sua fácil deterioração teve que criar-se meios para que o texto não se perdesse. Então, cópias foram sendo criadas a partir do momento em que os textos originais iam se deteriorando. E um segundo contexto ainda, o segundo ponto importante frisar aqui, é que houve uma ferrenha e severa perseguição à igreja do Senhor Jesus. Né? Começou na igreja primitiva, isso vai se alargar muito mais no século II e III, com os governos de Décio, Diocleciano, Galeriano, que perseguiram o cristianismo de forma atroz, inclusive, em certo momento, chegou-se a adotar como drástica medida a destruição de cópias das Escrituras. Então, esses fatores fizeram com que os originais do Testamento se perdessem há bastante tempo. O fato também que, durante 1.500 anos, nós não tínhamos imprensa, né? E nesse período todo, a Bíblia ela foi sendo escrita, reescrita, de cópia para cópia. Então, foram diversas, várias e inúmeras cópias, tá? Que nós temos hoje à nossa disposição. Em grande maioria, né, encontrada aí no Mar Morto, a comunidade Qumran guardou muitas dessas cópias e manuscritos, tá? Mas essas cópias, elas vieram com um certo número de variantes, calculado entre 150 mil a 250 mil, ou até um número maior do que isso aí. Não existe uma só frase no Novo Testamento que a tradição manuscrita não tenha transmitido com alguma variante, tá? A maior parte das variantes existentes nos manuscritos do Novo Testamento referem-se a formas ortográficas ou a questões gramaticais do texto, tá? De estilo do texto. Muitas constituem mudanças deliberadas, introduzidas no texto pelo copista. Contudo, inclusive nos casos em que as mudanças introduzidas afetam o sentido do texto, um pouco o sentido do texto, não tocam, em geral, em questões substanciais, do que mais tarde converteu-se no dogma cristão, em que não pode ser alterado, né, aquilo que foi originalmente escrito, tá bom? Então, se observando isso aí, procurou-se preservar o sentido original do texto em todas estas cópias, tá bom? Pelo dogma cristão, né, de não se alterar o texto cristão. A crítica moderna, a crítica textual, Novo Testamento, ela propõe a buscar e reconstruir o texto melhor. Aquilo que vai melhor se aproximar aí daquilo que um dia foi original. Não temos mais, é bem verdade, mas a crítica textual ela vai existir, ela existe, é importante sua existência para tentar se buscar, se reconstruir aquilo que melhor se aproxima do que um dia os pais da igreja, os apóstolos, os evangelistas, autores sacro-cristãos do Novo Testamento, neotestamentários, escreveram, certo? E a crítica textual, ela analisou Mateus capítulo 11, versículo 2. Então, uma análise, né, uma aparente análise, aí temos para os irmãos essa informação, que existe hoje catalogados cerca de 5.500 manuscritos distribuídos aí em diversas bibliotecas pelo mundo afora, tá? E entrando aqui no nosso ponto
nosso ponto fulcral aqui da nossa aula de hoje, nosso ponto basilar da nossa aula de hoje, a crítica textual, ela analisou Mateus capítulo 11, versículo 2. Grande parte dos manuscritos vem escrito diaton, mateton, autu, a parte final, né, do versículo 2 de Mateus 11 está lá, diaton, mateton, autu, isto é, por intermédio dos seus discípulos. Mas está em boa parte dos manuscritos que isso tem notícia, tá? É uma leitura que tem amplo apoio de manuscritos antigos de diferente tipo de texto. Eles vão trazer diaton, mateton, autu. Só que uma boa parte de manuscritos não traz diaton, mateton, autu, que significa por intermédio dos seus discípulos. Vai trazer dioton, mateton, autu, que traduzido é 2 dos seus discípulos. Mas por que isso? Então, desculpa, vai ficar assim o versículo. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos, de onde deveria ser, foram enviados por intermédio dos seus discípulos. Mas por que tem essa aparente contradição? Bom, a crítica textual, ela acredita que para não fugir a Lucas 7,19, a nossa Bíblia Almeida, revista e corrigida, para não fugir ao que está escrito ali, João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo, és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Então, a crítica textual acredita que, para não fugir de Lucas 7,19, para corroborar, para confirmar Lucas 7,19, os copistas preferiram, então, colocar dioton, mateton, autu, que enviou 2 de seus discípulos, a colocar diaton, mateton, autu, que traduzido é por intermédio de seus discípulos. Você vê aí que alterou apenas 2 letrinhas, né, do alfabeto grego, dia, o iota e o alfa, dio, o y e o ômicron, né? A alteração de 2 letrinhas apenas tem aí essa aparente contradição. E aí, o que realmente estava no original? Por intermédio dos seus discípulos, diaton, mateton, autu, ou enviou 2 de seus discípulos, dioton, mateton, autu. Isso é que a crítica textual, ela busca reconstruir, ela busca tentar achar o sentido do texto para poder se aproximar mais do seu original. A crítica textual, segundo Roger L. Manso, na sua obra, na sua célebre obra Variantes Textuais do Novo Testamento, página 15, se você quiser adquirir, quiser olhar lá, é muito bom, tá? Então, encontrou essa aparente contradição em Mateus 11, 2, em que manuscritos vai trazer consigo diaton, mateton, autu, e outros manuscritos trarão consigo, desculpa, melhor dizendo, dioton, mateton, autu, que é 2 dos seus discípulos, para que pudesse corroborar, confirmar Lucas 7,19 na versão revista corrigida, tá bom? E essa foi a nossa brevíssima aula de hoje. Deus abençoe a todos, tá? Continue prosperando na vossa vida, e é isso aí, nós temos que sempre buscar conhecimento. Conhecimento é sempre bom, né? O apóstolo Pedro vai dizer, crescei na graça e no conhecimento, 1 Pedro 5,18, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Então é bom conhecimento, tá bom? Deus abençoe vocês, fiquem todos na doce e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus.